O Zé trouxe aquela manifestação de ser necessária uma conversa agora entre o presidente da República, né, o governo e o Congresso, para delimitar, então, como seria a distribuição dessas emendas, como que isso aconteceria, e inclusive os valores. E aí eu quero jogar um olhar sobre a fala do presidente da República, que voltou a criticar o Congresso Nacional sobre esse controle. E chegou a dizer que é hora de botar as cartas na mesa e promover ali uma negociação. Eu vou conversar aqui com a André Anelli, que vai contar os detalhes para a gente a partir de agora. Bem-vindo, Anelli. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula afirmou que o impasse entre os poderes em relação à constitucionalidade ou não do pagamento impositivo das emendas pode gerar uma oportunidade de negociação com o Congresso Nacional. O chefe do Poder Executivo defendeu uma correção na forma como são feitos os repasses aos parlamentares, de forma que haja transparência na destinação dessas verbas. Lula fez esse comentário afirmando que os valores repassados são milionários e devem ser compartilhados, inclusive, com os governadores dos respectivos estados de cada parlamentar. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicitada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? Então, ele deveria ter o direito de publicizar. De qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. Essas declarações do presidente Lula foram dadas em entrevista à Rádio Gaúcha nessa sexta-feira. E a gente relembra que até o momento, até como vinha sendo noticiado aqui dentro da Jovem Pan, no 3 em 1, o Supremo Tribunal Federal está confirmando a suspensão por tempo indeterminado da execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. O principal alvo dessa decisão, a gente também reafirma aqui, é uma decisão tomada de forma monocrática pelo ministro Flávio Dino, e o principal alvo dessa decisão monocrática são justamente as chamadas emendas PIX, que são aquelas que permitem a transferência direta a estados e municípios por indicação individual de parlamentar, mas sem que seja necessário vincular essa verba a um projeto, a um programa ou convênio específicos. Dino acabou tomando essa decisão, atendendo a pedidos que haviam sido feitos pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Todos esses entes alegaram que a dinâmica atual da execução de emendas parlamentares não atende a requisitos constitucionais mínimos de transparência, nem de rastreabilidade e eficiência. Diante de todo esse contexto, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que acredita que os poderes judiciário, legislativo e executivo vão chegar ao que ele chamou de bom termo sobre as emendas parlamentares. Muitas vezes se diz que há conflitos entre os poderes, mas são conflitos artificiais. O executivo, o judiciário e o legislativo dialogam. É claro que numa democracia existem opiniões divergentes. Agora, por exemplo, sobre as emendas, parlamentares. Eu tenho certeza, e estamos conversando no avião, que chegaremos a um bom termo neste aspecto. Apesar dessa expectativa de pacificação, o clima no Congresso Nacional, do outro lado da rua aqui da Praça dos Três Poderes, tem se mostrado bastante diferente. Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se uniram a pelo menos 10 partidos na tentativa de suspender essa decisão do ministro Flávio Dino, que interrompeu o repasse das emendas. Como a via judicial não deve ser favorável ao Congresso, a expectativa agora é que o Legislativo comece a fazer espécies de retaliações ao governo, principalmente no andamento das pautas de interesse aqui do Poder Executivo. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bela gravata no estilo Laranja Bahia hoje, hein, Anelli? Chamando a atenção aqui dos nossos telespectadores. Olha lá. Quebrando protocolos e quebrando o repórter ao vivo. Um abraço para você, Anelli. Bom trabalho aí em Brasília. É sempre muito bom conversar contigo por aqui. Bom, o presidente da República aproveitou para fazer a crítica e dizer, olha, da maneira que tá, não tá bom, inclusive pra gente, né? Então vamos colocar isso em negociação. Ô, Zé Maria Trindade, você acha que chegou o momento, então, de colocar as cartas na mesa, como você estava sugerindo há pouco? Eu ouvi de uma popular aqui, uma que não tem a ver com essa história, o seguinte: ninguém sabe o que mudo pensa, porque não fala, então ficar quieto e incomodado e não gostando de uma situação é a pior das hipóteses, né? Então, agora a situação está claramente colocada na mesa, né? E é preciso discutir. O que eu achei estranho é que isso tenha vindo através do Supremo Tribunal Federal. Tinha que ser uma iniciativa do governo. Olha, a história não está boa, assim não, né? E ir para cima do Congresso Nacional, o que é muito difícil, né? Disse o relator, olha, o relator do orçamento chegou a dizer o seguinte: nem sob lança nas costas ou sob tortura a gente vai mudar isso aí. Para se ter uma ideia de como... É isso que o Piperno falou mesmo, de que quando um poder ele absorve vamos dizer, algum meio de ficar melhor, ele não retorna nunca, a não ser sob uma pressão muito forte. É muito difícil. E é fácil acostumar com coisa boa. 2 minutos, né? A maior dificuldade da vida das pessoas, eu acho, que é reduzir custos. Exatamente porque acostuma com aquele sabonete, com aquele carro maravilhoso. Se tiver que reduzir isso aí, fica complicado. E os deputados e senadores já incluíram isso aí nos próprios orçamentos. Vamos falar a verdade? Esse dinheiro não é para melhorar a vida de ninguém, não é para aquela história, porque a gente sabe o que o município precisa, que balela. Eles querem dinheiro. Esse é o principal ponto do debate no Congresso Nacional. E isso quebra as pernas dos deputados e senadores por aqui. Isso é um meio de financiamento muito importante da vida deles e da política deles. O que você acha, Piper? Perfeito, Zé Maria. Olha, você imagina, por exemplo, um sujeito que receba aí 50 mil reais por mês. Aí ele perde parte lá dos rendimentos dele e vai passar a ganhar 20. Ele não vai passar fome, mas ele fala, não, mas espera lá, eu quero meus 30 de volta. Eu não aceito essa redução. E é assim, quer dizer, veja, ninguém está brigando, por exemplo, para ter mais orçamento para fazer obra de saneamento básico. Obra de saneamento básico está debaixo da terra, ninguém vê. Agora, para fazer uma quadra, para fazer uma reforma não sei onde, então, todo mundo quer fazer. Então, o fato de o Congresso estar brigando, estar ensarrilhando as suas armas aí contra a rastreabilidade, isso por si só já é um indicador de maracutaia, de coisa mal feita. E outra coisa, quando o governo, por exemplo, no começo do ano, a gente discutiu várias vezes aqui, pensou em cortar aí 5,6 bilhões enfim, dessas verbas, meu Deus do céu, quase que houve uma passeata dos senhores parlamentares, enfim, reivindicando o seguinte: o dinheiro é meu e ninguém tasca, e não vai tascar mesmo. Então, agora vem um outro poder, toma uma decisão, é evidente que essa decisão agrada ao Executivo, se a gente olhar de imediato, só que tem uma coisa, o Executivo também está muito preocupado, porque ele sabe que ele não pode afrontar o Legislativo abertamente, porque ele tem minoria. Exatamente. Então, veja, é uma situação, repito, que caminha para um grande impasse. Já é uma base desfacelada, né? Se mexer muito com ela, a estrutura cede, Segré. Mas sabe que quando a gente avalia as questões, nós podemos estar de cara na frente do emendão. Porque nós já tivemos um mensalão, que era uso indevido de recurso público para alavancar pautas pagando ilegalmente para congressistas. Mas o congressista não reclamava, eles pegavam esse dinheiro. Aí depois nós tivemos o Petrolão, por isso eu fico muito feliz de ver um governo do PT pedindo transparência. Isso quer dizer que a coisa pode mudar algum dia, ou na narrativa ou na realidade. Depois a gente vê. Mas essa questão da emenda pode ser um problema para todo mundo, Evandro, porque a emenda corta todos. E nós devemos observar que agora tem eleições e tem candidatos do PT também.
como o seu candidato vai falar para a população, não, vote em mim e tal, tranquilo, que eu vou conseguir fazer o quê? E aí vai falar, não, depende da emenda, se liberar a emenda, tudo bem, se não liberar a emenda, não vai. Aí vem as pautas que são importantes para o governo e que o Congresso já se acostumou. Dizer, eu vou te acompanhar desde que venga cargos e dinheiro. Cargos não tem mais, que pode vir a ser uma reforma ministerial, talvez, mas dinheiro não vai ter. E aí a gente observa que essa colocação que perfeitamente fazia a Zé Maria, dizer, tem dinheiro que o congressista não quer soltar, mas não faz parte nisso, o Prolabore não está no orçamento e deveria, de repente, aproveitar isso para melhorar o sistema. Melhorar de que forma? Tem emendas? Ok. É uma questão de falta de competitividade que você, Evandro, que está no Congresso, disponha de recursos para a tua base eleitoral, quando eu, que não estou no Congresso e gostaria de entrar, não tenho essa possibilidade. Então já estou correndo com desvantagem sobre você. Ou seja, o sistema se blinda de uma forma que quem está tem mais facilidade para se manter que aquele que não está para entrar. Mas aí vai ser. E como vai ser a pauta? O governo vai colocar uma pauta esperando que o Congresso diga, não, pode trazer, a gente vai votar? Não vai. Então é uma situação em que todo mundo perde, salvo o STF. Porque o STF está mostrando que quem detém o poder de verdade para mexer na agenda é ele. Interessante.